O Vasco tomou um atropelamento ainda no primeiro tempo. Salve, fiel! O Corinthians atropela o Vasco em mais uma vitória histórica, somando a sexta seguida, algo que não víamos desde o título brasileiro de 2017. E enquanto a equipe brilha em campo, fora dele, a situação esquenta com o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos mergulhar nos detalhes dessa grande vitória e nas polêmicas extracampo. Já deixa o like e vem com a gente. Vamos lá então para a Rua São Jorge 777. Já foi lá, Mari? Já. Ô Vlad, o que repercute mais por aí? Essa sequência de 6 vitórias seguidas e o Corinthians já pensando em Libertadores ou toda a questão política que ainda envolve os bastidores do Corinthians? As duas coisas, né, Bruno? A gente vê, por exemplo, os torcedores bastante felizes com os resultados dentro de campo e muito preocupados em relação à parte política. Falando a respeito da parte dentro de campo, onde o Corinthians tem se dado muito bem, mesmo sem o Memphis Depay e o Yuri Alberto, a dupla de ataque titular da equipe, o Corinthians conseguiu essa vitória. Já são 6 triunfos seguidos, algo que não acontecia desde 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. E passa muito pelo Rodrigo Garro, camisa 10 da equipe, o jogador com mais partidas pelo Timão em 2024. Ele fez 59 jogos, é o líder de assistências do Campeonato Brasileiro, tem 10 assistências. E na temporada de 2024, ele tem 12 gols e 14 assistências. É o garçom da equipe corintiana. E o Rodrigo Garro falou muito a respeito dessa importância do resultado, também os principais objetivos do Corinthians, que antes brigava contra o rebaixamento e agora vê a Libertadores como um sonho não muito distante, até próximo. O Corinthians pode até mesmo conseguir uma vaga na pré-Libertadores e o Garro falou a respeito disso. Temos que felicitar al equipo porque todo lo que trabajamos tácticamente en el día de hoy lo pudieron transmitir dentro de la cancha. Con la presión, con el juego, con la tenencia, con la contundencia. Para nosotros son partidos fundamentales estos últimos 4 partidos que quedan. 3, quedan los últimos 3, con este era 4. Entonces eran fundamental para llegar a un objetivo tan importante que estamos buscando todos, porque el esfuerzo que están haciendo los jugadores es increíble, la mentalidad que tienen. Hoy nos faltaban 4 jugadores importantes y el equipo realmente pudo mantener la estructura que tenemos. Como dije antes, cuando yo llegué acá, Corinthians estaba en zona de descenso y todo parecía que Corinthians se hundía. Y hoy estar en esta situación, creo que cumplimos el primer objetivo, que es que Corinthians no va a jugar la Serie B. Y ahora sí tenemos objetivos mucho más grandes que ese, porque el club merece también tener esos objetivos. Pero bueno, como dije, con humildad, con trabajo, como lo venimos haciendo, nos va a dar la posibilidad de acercarnos más a esse lugar. A gente ouviu primeiro também o Ramon Dias falando a respeito da sequência de resultados. Ele que chegou a dar uma balançada no cargo, sofreu algumas contestações, mas essa sequência de resultados tem dado muita tranquilidade para o treinador, que pode ficar para a temporada de 2025. A respeito da parte da diretoria com os jogadores, o que a gente apurou? Que a relação entre os atletas e o Augusto Melo é muito boa. O Corinthians, nos últimos meses, tem conseguido pagar os salários em dia, honrando os compromissos que assumiu com os atletas, e também a estrutura dada aos jogadores na questão do CT, da organização, liderado pelo próprio Fabinho Soldado, é algo que os jogadores têm ficado muito felizes e dá mais tranquilidade para eles trabalharem. Então a gente vê essa questão do apoio deles em relação ao Augusto Melo passando muito em função disso. Se a diretoria enfrenta problemas com o conselho, a gente vê esse problema político, dentro de campo e na parte do campo e bola, tudo está correndo na mais normalidade possível, Bruno. Os pontos para a gente discutir também, tá? Além, claro, dessa boa fase do Corinthians, E a gente estava lendo que ali atrás tem uma faixa, né? Não haverá golpe, estamos com você, presidente Augusto Melo. Agradeço o Vlad e a gente atualiza também. Mari. Oi. Oi, Vlad. Só para essa faixa foi colocada na sexta-feira de manhã por conselheiros. A gente chegou aqui no período da tarde, eles tinham acabado de colocar essas faixas, só para deixar claro aí que vocês viram também aqui no Parque São Jorge. Então foi colocado isso na sexta-feira. Perfeito, Vlad. Obrigada. Vamos lá, então, seguir agora para o Vasco da Gama, né? Afinal de contas, o Vasco não tem mais, não é, o seu técnico Paiva, que ontem, depois da derrota, foi demitido pelo Pedrinho, Mari. Mas a gente tem o Rafael Marques aqui no Sport Center atualizando. Rafa.
É isso, meus amigos, de fato, o momento do Vasco é muito ruim, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, jogando mal, né? Ontem lá no estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, 3-1, o único aspecto a se considerar positivo do jogo foi o gol marcado pelo Pomita Rodrigues, que contou com a ajuda do Hugo Souza. O Vasco tomou um atropelamento ainda no primeiro tempo, o Corinthians muito mais presente em campo, acumulando finalizações, fez 3-0 e havia até o prenúncio de um resultado ainda mais acachapante, mas aí o Vasco conseguiu reagir e pelo menos evitou de tomar uma goleada jogando fora de casa. Então, logo terminou a partida, o presidente Pedrinho pediu a palavra na sala de coletivas, se dirigiu aos jornalistas em um pronunciamento, não houve nenhum tipo de pergunta para o mandatário, comunicando neste pronunciamento que o Rafael Paiva não é mais o técnico do Vasco. Dedê, e o Corinthians pegou elevador com tudo, hein? O domingo à tarde era pelo direito de sonhar. Disputa pela Libertadores, que virou briga antes da bola rolar. Torcedores de Corinthians e Vasco protagonizaram cenas violentas fora do estádio. Quando o assunto principal voltou a ser o futebol, o Corinthians teve pouca dificuldade para dominar o Vasco em casa. No primeiro minuto de jogo, Carrillo cruzou da direita e Romero quase fez um golaço. Aos 8 foi a vez de Mateuzinho cruzar do mesmo lugar na medida. Rodrigo Garro cabeceou para fora. E a blitz corintiana era intensa, só poderia acabar assim. Gustavo Henrique subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar. Gol do Corinthians! E tava bonito de ver como o Corinthians trocava passes. Mateuzinho e Romero faziam o que queriam pelo lado direito. Até que o paraguaio serviu Garro, que fuzilou para marcar o gol. Antes dos 15 minutos de jogo, os donos da casa abriam 2-0. Romero rolou para Garro, dentro da grande área, ele enche o pé. Aos 23, Romero arriscou, queria o dele, para fora. O Vasco mal conseguia sair do campo de defesa. E para marcar o lado direito do ataque do Corinthians, então, parecia tarefa impossível. Da tabela de Carrillo e Romero até a furada de Galdames, Garro agradeceu e não perdoou. Corinthians 3-0. De novo Garro para fazer o terceiro do Timão. Ele participa do primeiro gol na cobrança de escanteio, na assistência, faz o segundo e agora faz o terceiro. Na volta do intervalo, os donos da casa começaram levando perigo com André Ramalho. Léo Jardim defendeu. E os gringos corintianos estavam demais. Romero deixou Garro livre na entrada da área, mas desta vez o meia parou no goleiro do Vasco. E quase teve lei do ex. Thales Magno fez linda jogada, tirou Maicon e ficou por alguns centímetros de fazer o quarto do Corinthians. Para não dizer que o Vasco passou sem momentos bons para levar de São Paulo, fica um. Puma Rodrigues e esse golaço de perna esquerda. Tarde dos sonhos por uma vaga próxima à Libertadores, lidou melhor quem estava ao lado da realidade. O Corinthians chegou à 6ª vitória seguida e o Vasco à 4ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O otimismo corintiano é enorme. O torcedor está de bem com a vida e com a tabela. Fechou o final de semana com o mesmo número de pontos do Cruzeiro e do Bahia. Está de vez na briga pela pré-Libertadores. E é quem tem mais chances de se classificar, mais de 33% contra 32% do Cruzeiro, que tem um jogo a menos, e 29% do Bahia. A gente passou 31 rodadas praticamente na zona de rebaixamento, é uma coisa muito difícil, foi realmente um ano muito difícil. A gente teve que manter o nosso psicológico muito forte, ninguém esperava por isso e a gente, com os pés no chão, vai continuar trabalhando. Ainda faltam 3 finais pra gente conseguir isso. Ainda falta muito, mas se está conseguindo muito de a pouco. Temos um grupo trabalhador, um grupo que sonha, então acho que estamos por o caminho certo. Alívio em campo, guerra política fora. O presidente Augusto Melo vai ser alvo nesta semana de processo de impeachment. Os motivos não têm a ver com a bola. São investigações, como no caso de patrocínio com a VaideBet. A reunião, que pode acabar com o afastamento do mandatário, acontece na próxima quinta-feira. Se a gente devesse alguma coisa, já tinham pego. E se devesse alguma coisa, era o primeiro a entregar o cargo. Se alguém tivesse feito alguma coisa errada, eu teria demitido. Enfim, o Corinthians é isso, é política o tempo todo. Não vai ter esse golpe, não existe isso. O que a gente está fazendo é uma coisa boa para o Corinthians. Não tem legitimidade no que eles estão fazendo. O time voando e que hora inapropriada para discutir esse tipo de coisa, hein? Espera acabar o campeonato, não é? Mas aí a política parece que vem sempre em primeiro lugar. E é isso, fiel.
O Corinthians vive momentos de glória dentro de campo, mas com desafios gigantes fora dele. O que você achou dessa sequência incrível de vitórias e da atuação brilhante de Garro? E o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, qual será o impacto? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do Timão. Até a próxima e vai, Corinthians! Salve, fiel! O Corinthians atropela o Vasco em mais uma vitória histórica, somando a sexta seguida, algo que não víamos desde o título brasileiro de 2017. Garro e um gol decisivo de Gustavo Henrique brilha em campo, o Timão segue embalado no campeonato brasileiro. Esquenta com o processo de impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos mergulhar nos detalhes dessa grande vitória e nas polêmicas extracampo. Já deixa o like e vem com a gente.